o start aí. Isso, começou. Então, aí, gente, boa noite a todos e todas. É com enorme prazer que a gente recomeça esse programa de cironefrótica em crianças, né? E hoje, essa reunião de hoje, que foi adiada por causa do glorioso Dia dos Namorados, né? Ela vai trazer casos clínicos complexos do mundo real. Eu vi lá que saiu o mundo rela, mas real, que a doutora Vera Belangero vai trazer para nós e vai discutir com todos nós. Então, eu vou deixar a palavra com ela, Vera, e a Mara junto com ela, né? Vocês estão aí de turma, né? Então, vamos lá. É a cargo da Unicamp hoje. Valeu, Vera. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer apresentar aqui, Paulo. É só um caso clínico, né? E é daqueles que a gente acha são inesquecíveis, porque foram difíceis de conduzir, ou porque realmente tem alguma coisa surpreendente. Então, esse é um caso que eu tenho, assim, muita empatia para apresentar, porque eu acho que ele reúne todas essas características. Então, ele é um menino de 1 ano de idade, pardo. Eu só ia falar, Paulo, que se o pessoal quiser ir parando, é só levantar a mãozinha e você dar a palavra, né, porque para ficar mais dinâmica aí a apresentação. Tá bom. Então, é um menino masculino, pardo, de 1 ano de idade, tem peso de nascimento adequado, ápica também, não tem pais consanguíneos e não tinha nenhum antecedente familiar importante de nenhum tipo de doença renal, neurológica ou de qualquer outra natureza. A Mara vai passando para mim, tá bom, Mara? Bem, então ele já começou internando, foi o primeiro contato que a gente teve com ele foi internado, né, ele internou no dia 15 de março de 2019, era primo de descompensação, era um paciente rígido até 1 semana atrás, que tinha tido início de edema periorbitário progressivo há 3 dias com coriza. No exame físico ele estava descorado uma cruz, mas estava hidratado, o peso habitual era 9, ele estava com 11.300, tinha edema generalizado sem edema escrotal. E foi, então, a hipótese era de uma síndrome nefrótica descompensada, ele foi internado, então, para investigação e terapêutica iniciais. Então, nessa internação do dia 15 a 21, o diagnóstico dele era de uma síndrome nefrótica descompensada, mas uma infecção de vias aéreas superiores. Bem, pode passar. Então, na origem, ele trazia 3 exames da origem, né? Então, eu trazia uma urina 1, que tinha só proteinúria, sem hematúria, sem leucocitúria, uma creatinina de 0,20, um hemograma que não tinha nada de importante. No HC, então, da Unicamp, ele tinha uma estatura que estava no percentil 25, o PC que deveria ser feito, nós não fizemos, a gente não tem avaliação, a vacinação dele estava em dia, a urina 1 também repetia a mesma coisa, só tinha proteinúria, a densidade não era elevada, era 1010, tinha um P/C, como o Paulo fala, 17,2, um sódio urinário que não era baixo, era até dentro da sugestão aí de não estar em pré-renal, e uma fração de excreção também elevada, 2,9. A creatinina sérica dele já era maior, era 0,7, comparando com a anterior da origem. Tinha uma albuminemia pela eletroforese de era 0,64. No exame do bromocorazol, ele tinha 1,2, mostrando realmente a diferença que a gente tem entre a eletroforese e a precipitação. Hematócrito e hemoglobina não eram elevados, tinha já um comprometimento de tiroxina baixo e TSH aumentado, C3 e C4 normais, a IgG dele era bem baixa para a faixa etária, 188. Aqui na Unicamp a gente tem aquela mania de fazer o índice de seletividade, que eu vou mostrar depois para frente. Ele era um índice que sugeria uma proteinúria seletiva, colesterol aumentado dentro da proporção aí para uma síndrome nefrótica, e as sorologias mostravam, pode passar, mas que tinha uma sorologia, então, para o Epstein-Barr, que tinha um IgG negativa e uma IgM duvidosa. E para o CMV, ele tinha IgG e IgM positivas, e tinha um PCR para o CMV como detectado, mas dentro do padrão do laboratório, como um nível baixo de detecção. Pode passar. Bem, esse índice de seletividade a gente faz, é uma proporção entre quanto de você excreta da IgG urinária
em relação à sérica, e isso em relação à transferrina urinária sobre a transferrina sérica, né? Aí a gente está pondo uma molécula de alto peso molecular, que é IgG, frente a uma outra que é de um peso molecular muito semelhante à da albumina, né? Então, nessa conta que foi feita aí, o índice de seletividade dava inferior a 0,01, e quando ele é inferior a 0,10, a gente diz que é uma proteinúria seletiva. Na verdade, isso na literatura saiu já lá em 1980, muito perto lá do ISKDC, e ele veio muito com a ideia de que ter uma proteinúria seletiva seria assim um prenúncio de se ter uma síndrome nefrótica córtico sensível e de ter uma boa evolução, né? Esses dados assim na literatura são poucos, né? A gente tem até uma revisão dos nossos casos em relação a isso, a esse aspecto, mas enfim, a ideia era essa. Pode passar. Bem, ele também tinha um ultrassom de rins e vias urinárias, assim, da entrada do paciente, em que tudo estava bem descrito, o tamanho renal era bom, toda a relação córtico-medular também preservada, tudo, enfim, era uma conclusão de rins e vias urinárias dentro dos padrões de normalidade. Bem, esse paciente teve alta no dia 21 de março, foram então 5, 6 dias de internação, a creatinina ainda não tinha voltado àquele padrão de 0,2, mas no dia 29 de março ela foi repetida, já era um padrão normal dentro do esperado para ele. As medicações que ele saiu foram as comuns, Pred 2 por quilo, a esplenactona, a ranitidina que a gente usava naquela época, a levotiroxina, e terminando o tratamento com albendazol. Bem, pode passar. Pode passando direto. Então, do dia 24 ao dia 29, pode parar. Do dia 24, pode parar. Bem, aí foi a sequência dele, né? Colocou o que está em laranja foram as internações, né? Então ele saiu daquela primeira internação, aí ele passa para o retorno ambulatorial, do dia 24 ao dia 29 de março, mantém 3 cruzes, aí a gente faz sulfo salicílico para nós, então acima de 2 cruzes a gente considera como positivo. No 15 de abril também, ele não tinha edema, mas mantinha 4 cruzes. E no dia 22, ele tem outro quadro de infecção de vias aéreas, foi diagnosticado uma bronquiolite, ele foi para a UTI, ficou 3, 4 dias com catéter de alto fluxo, e mantendo sempre a proteinúria de 4 cruzes. Nessa internação, a creatinina era um pouquinho maior, 0,38, P/C 34,5, uma albuminemia de 1,2, e o CMV continuava um PCR detectável para um nível não ainda de tratamento. Então, a prednisona estava mantida por esse período, pode passar. E o tempo, então, de uso da prednisona aqui já estão em 4 semanas, né, no dia 29 de abril, pode passar. Tem algumas, se a gente for já pegar a referência da IP, né, a gente já podia estar pensando, será que esse paciente realmente ele é um córtico resistente, na verdade, pela definição deles, em 4 semanas é córtico resistente, e a gente vai fazer mais 2 semanas de choro para ver se ele mantém essa córtico resistência ou não. Pode passar. Bem, nesse âmbito aí, a gente sabia que a família era muito boa, mas ela contava para a gente dificuldade que o paciente tinha para ingerir a prednisona. Cuspia e não aceitava, enfim, ela insistia bastante, então surgiu a dúvida da questão da aderência ao tratamento. Pode passar. Bem, no dia 6 de maio, também esse paciente continuava bem, sem edema, ele teve alta no dia 29 de abril, aqui é uma semana depois, né, a gente pensou até, será que vamos começar a ciclosporina, mas não efetivou isso, pode passar. No dia 27 ele continuava bem, também, mas com 3 cruzes, a gente começou gama-globulina, entendemos que realmente esse quadro infeccioso estava muito frequente, que talvez a gama pudesse ter algum papel no bloqueio dessas infecções. No dia 3 de junho, a gente ficou até um pouco animado, estava sem edema, o sulfa não foi realizado. Na próxima consulta, ele estava com sulfa de 2 cruzes, que foi o menor que ele teve nesse período, mas tinha começado de novo com coriza e edema palpebral. Nessas alturas, então, ele estava mantendo 2 por quilo de prednisona, pode passar. Ô, Vera. Estava agora com 11 semanas. Vera, Fala. Eu tenho uma dúvida. Aquela CMV que a gente viu, IgG e IgM positivo, vocês tomaram uma conduta em relação a isso ou ficou como isso? Do CMV, você fala? Isso. Então, do CMV, a conduta que a gente tem feito, a gente segue mais ou menos o que
colocado para o transplante renal, né? Então, ele tem um log acima do qual a gente considera o tratamento. Então, quando eu estou colocando ali, não era nível de tratamento, é porque o log ainda era baixo. E a gente vai comentar isso como eu acho que é inadequado, mas foi o que foi feito nessa época mesmo. Bom, obrigado. Então, nessas alturas, agora ele já está com 11 semanas de PRET, 2 por quilo, pode passar. E, realmente, agora, quase não dá para chorar que ele não seja um síndrome nefrótica córtico resistente, né? Pode passar. Aí, nessas alturas ainda, eu sou super concessiva, até considerar um paciente córtico resistente. Ele tem que ser muito ruim mesmo para falar, esse é córtico resistente. Aí a gente podia até perguntar, será que ele teve uma resposta parcial? Porque ele estava sem edema, né? Mas fez 2 cruzinhas ali no último exame. Então, enfim, ele teve uma melhora clínica, tal, pode passar. Mas, na verdade, eu acho que isso não convence mesmo. A resposta parcial, ele teria que ter melhora muito maior da proticreia e, inclusive, um aumento da albuminemia. Nós não temos esse exame nessa época, mas eu acho que tenho certeza que se a gente fosse fazer, pode passar. Eu acho que não posso dizer que ele teve uma resposta parcial, porque ele não teve, né? Eu acho que ele tem, na verdade, são recidivas complicadas, como a definição aí do IPNA, que é uma recidiva que necessita de uma hospitalização devido a um dos mais seguintes dados, ou edema grave, ou hipovolemia, uma insuficiência renal, ou necessidade de albumina, trombose ou infecção grave. Então, na verdade, esse paciente é o paciente que está evoluindo com recidivas complicadas. Pode passar. Bem, essa questão de considerar o paciente, eu acho que isso realmente motivou a gente a persistir com a dose de 2 mg por quilo de prednisona. Né? Eu tenho como ideia que pacientes podem ter infecções subclínicas, então o paciente não é córtico resistente, mas eu falo assim, mas ele está córtico resistente. E o que me apoia nessa ideia, pode passar, é principalmente o trabalho do Nune, né, que é a revisão do Lancet de 2018, onde ele define córtico-resistência, pode passar. Aquele paciente que teria, usando 60 miligramas por metro quadrado, ou 2 por quilo, por 8 semanas, aí já passou de 8, né, já estamos com 11 semanas, desde que a gente assegure que esse paciente não teve infecção ou não teve problema da aderência. Então, na verdade, eu imagino que hoje, revendo o caso, depois que a gente revê, a gente é muito mais esperta, né? Eu imagino que isso tenha motivado a persistência, quer dizer, eu imaginar que ele teve muita infecção e ele não tinha uma aderência muito boa, então eu deveria ainda insistir um pouco mais com a corticoterapia. Pode passar. Mas tudo isso é sujeito à crítica mesmo. Bem, então, pegando esse final dele, no dia 10 de junho, que ele estava um pouquinho melhor, o que aconteceu com aquela coriza? Evoluiu para uma descompensação grave da síndrome nefrótica, e ele precisou, então, internado dia 17 de junho a 17 de julho, né, com um edema generalizado. Pode passar. Bem, nesse momento, a gente realmente não tem como desculpá-lo que ele seja um córtico resistente. Aqui a evolução dele do dia 17 de junho até de julho, quer dizer, o mês todo que ele ficou internado. Então, ele internou com uma IVA, está o verdinho lá, pode passar. Ele faz nessa internação 2 episódios de IRA, com aumento importante da creatinina, pode passar. A gente usa a gama-globulina com um intervalo aí de 14 dias, 2 vezes, pode passar. Ele tinha valores de IgG bem baixos nesses momentos, né? Um é 93, outro é 82. A gente está definindo hipogama congênita como menor que 200. Pode passar. E aí, no dia 2 de julho, nós começamos com a ciclosporina e diminuímos a prednisona. Pode passar. O peso dele variou, então, 12.800, foi até 13.200, depois na alta ele estava com 10.200, a gente esperou um pouquinho ele perder peso para dar alta para ele. Pode passar. E ele fez 2 pesquisas de CMV nesse período, pode passar, em azul aí. Essas 2 foram também com PCR positivo detectado, mas naquele nível que a gente considerava não tratado. Pode passar. E por esse período todo foi para ajuste ele estava hipertenso nesse momento agora, constantemente hipertenso, corrigimos o hipotiroidismo que estava desregulado, controle do edema, hipertensão arterial foi feito durante essa internação. Pode passar. Bem, então, nessa internação, a revisão do caso, que a gente faz no dia 27 de junho, a gente considera, então, que o paciente tem um edema refratário ao uso de albumina e diurético, está bem difícil, realmente, o controle dele.
tem piora transitória da função renal, hipertensão arterial persistente, e a gente revê o caso. Na minha opinião, desse dia, eu peguei até a copinha que está lá da evolução, eu estranho ele ser um indivíduo córtico resistente. Por que ele evoluiu como córtico resistente? Se lá no começo ele não tem hematúria, ele não tem piora da função renal, ele tem um ultrassom renal normal, ele tem uma alta seletividade da proteinúria, né? Quer dizer, o problema que eu vejo como interferindo nisso é a presença da IgM positiva, tanto para o CMV como para o mono, né? E como conduta, a gente, vendo esse nível da hipogama, a gente manteve o uso da gama-globulina, reduzimos o corticoide para metade da dose e começamos aumentando a prescrição de furosemida, hidroclor, e aí iniciar a ciclosporina na dose de 3 miligramas por quilo. Pode passar. Acho que você foi para trás. Isso. No dia 7 também tem uma referência na pasta sobre a má aderência do paciente às medicações, né, com um problema sempre de dificuldade de aceitar a medicação, etc. Pode passar. Bem, ele tem alta, então, em 29 de abril, a creatinina de alta é muito boa, e as mesmas medicações agora com 29, não, aqui voltou, 29 de abril. Ah, tá certo. Não, aqui já estamos em julho. Esse aqui, esse slide não está certo. Pode. Vai para frente. Vai para frente. Bem, no 29 de julho, que eu não sei porque está 29 de abril ali, quer dizer, não é nem 29, é 17 de julho, não sei o que deu de confusão aí. Ele sai, então, com a ciclosporina, em torno de 3,5 mg por quilo, a prédio em torno de 1, com a espironolactona, a levotiroxina e a vitamina D. Pode passar. Então, nesse ponto, Paulo, a gente parou para discutir o que a gente fez fora das recomendações habituais, né? Foi o tempo de uso da corticoterapia em dose elevada em dias consecutivos por tempo além do que é preconizado, né? O uso da gama-globulina, o não uso do bloqueador de enzima quando a gente faz o diagnóstico da corticoresistência e o início tardio do inibidor de calcineurina. Eu espero que a sequência seja certa agora, pode passar. Em relação à corticoterapia, acho que a gente já justificou baseado na questão lá de considerar o paciente talvez com um problema de não aderência ou um problema realmente de muita infecção e mantivemos a corticoterapia. O uso da imunoglobulina, ela na própria IPNA, recomenda em casos de infecções recorrentes, né? E aí eles sugerem que a imunoglobulina seja considerada em casos onde você tem IgG muito baixa, que era o caso dele, e infecções recorrentes. Na verdade, eu fico pensando, as infecções dele não eram bacterianas, até esse momento não eram, né? Então, talvez a gama, o que ela poderia fazer de bom realmente é isso que a recomendação fala, uma recomendação fraca, né, de nível aí de grau D. Pode passar. No caso dele, quer dizer, por que não se usa tanto a gama-globulina? Primeiro, porque ela perde rapidamente pela urina. Agora, esse paciente tinha aquele índice de seletividade bom. Isso quer dizer que ele está perdendo pouca IgG na urina. Então, até seria um ponto a favor do uso da gama-globulina. Por outro lado, a imunoglobulina é dita que tem baixos títulos, né, para as infecções mais frequentes, quando a septicemia, o custo alto e também pela predisposição de trombose, por ser uma substância bastante oncótica. Bem, enfim, o uso do não bloqueador de enzima conversora, eu sou assim bastante resistente, principalmente quando eu pego paciente como esse, né, um lactente entre 1 e 2 anos de idade, ele tem uma hipoaminemia muito grave, né? Então, mesmo que eu pensasse que ele fosse córtico resistente, eu teria muita restrição de usar e cobrar, conforme está recomendado. E a restrição que eu faço é que os artigos que sugerem o uso do bloqueador de enzima, eles são feitos em situações muito diferentes do que aquele lactente com 2 anos de idade, com uma síndrome nefrótica grave e hipoaminemia, né? Como eu coloquei aí, os estudos mostram em crianças maiores, com um nível de albuminemia muito melhor, com um tempo de córtico-resistência muito mais longo, né? Então, eu não me sinto realmente segura em usar o bloqueador de enzima nessa situação, por exemplo, como desse paciente. Pode passar. Bem, essa é a alta que faltou, que estava lá, né? Então, ele saiu com a lodipina, a ciclosporina,
Aqui ele já estava usando, então, hipotensor agora, né? Aspirina, ranitidina, atenolol e a gama-globulina. Acho que é o Obelis, que É o Obes que levantou a mão lá. Sim, Vera, eu te perguntaria em relação ao que não foi feito, o nível sérico de ciclosporina chegou a ser feito nesse paciente? Isso, nós vamos mostrar daqui a pouquinho já para frente. Ah, legal. Eu tenho outra pergunta também, mas depois. Obrigado. Tá. Bem, pode passar. Bem, então esse paciente, só recordando, ele teve essa internação de 17 de junho a 17 de julho, né? Ele fez 2 consultas ambulatoriais, dia 24 e dia 29. Durante essas consultas, na verdade, tinha um nível mais elevado da ciclosporina, e a creatinina dele voltou a subir, então a gente diminuiu a ciclosporina para 3,5, e a PRED ficou em 0,7 miligrama por quilo dia. Bem, não passou nem, pode passar, não deu aí nem 2 ou 3 semanas depois dessa alta, o paciente internou de novo, e agora ele tinha uma infecção bacteriana mesmo, ele tinha uma celulite de parede abdominal, tinha um edema progressivo refratário, ele fez uma IRA com necessidade de diálise peritoneal, ele dialisou do dia 13 de agosto até o 3 de setembro, ele tinha um CMV positivo com PCR bem elevado, em nível de tratamento agora, e foi feito, então, um tratamento com ganciclovir, por 3 semanas, para negativar o PCR dele. Ele também, a gente fazia na época uma pesquisa de vírus, ele também tinha PCR positivo, tanto no sangue como na urina, para o HHV6. Tá? Durante essa internação, praticamente, por causa dos episódios da insuficiência renal aguda, foi suspensa a ciclosporina na maior parte do período, né? E ele ficou com a prednisona entre 0,5 e 0,7 miligramas por quilo por dia. Pode passar. O índice de seletividade dele, eu nem lembrava disso, agora na revisão do caso que eu vi, nesse período aqui, foi no dia 1º de outubro, ele estava como não seletiva, um valor de 0,31. Pode passar. Bem, então ele teve alta no dia 4 de 10, ele já tinha 7 meses de evolução da doença nessa época, que é como a gente estava considerando o caso aí, como uma síndrome nefrótica córtico-resistente, ainda sem um tratamento efetivo com a ciclosporina, porque a gente não conseguia, quando ele aceitasse bem a medicação, e também por causa do nível baixo que a maior parte das vezes ele apresentava. A gente estava com uma prednisona em desmame, ele tinha tido uma infecção por CMV controlada agora, com PCR negativo. A função renal dele estava preservada, mas ele mantinha uma proteinúria maciça e uma hipoglinemia grave, e durante esse período dessa internação, ele teve uma hematúria, assim, que foi constante. Ele teve, por esses quase 2 meses, a hematúria persistente na urina. Ela sumiu dali uns 2, 3 meses, e a gente interpretou como talvez fosse realmente o sinal dessas infecções virais que ele apresentou concomitantemente. Então, na alta, ele estava com a prednisolona, meio, ciclosporina estava com 3 miligramas por quilo, atenolol, nodipina, levotiroxina, ranitidina, aspirina, polivitamínico, hidrocor, calciferol, sulfato ferroso, imunoglobulina a cada 21 dias e a vitamina B12 uma vez por semana. Só que tem uma diferença, pode passar. Ele saiu com uma sonda nasogástrica, né, para a gente garantir a utilização das medicações. A gente sabia que com sonda, provavelmente, eu vou ter, eu não sei o quanto que a ciclosporina, por exemplo, vai aderir à sonda, mas, de qualquer forma, a gente pensou em ver essa evolução de acordo com o nível sérico e ajustar, dependendo da necessidade. Pode passar. E nessa época foi que a Mara foi acionada, a Mara fazia o painel dos 3 genes, NPHS2, NPHS1 e WTO1, então a gente pediu o teste genético e a gente pensou em biopsiar esse paciente, mas dentro da turbulência que estava o caso, esse paciente saiu com TENCOF ainda, porque tinha dúvida se ele não voltaria à necessidade, e a gente imaginou, quando for tirar o TENCOF, a gente faz a biópsia renal. Pode passar. Bem, isso então era outubro de 19, né, e esse paciente, então, a gente acompanhou ele regularmente até fevereiro de 20, e aí iniciou a pandemia, tá? Pode passar. Bem, aqui eu vou apresentar, então, a evolução do paciente de outubro de 19 até outubro de 21,
Esse gráfico, não sei se ele ficou tão bom assim, ele vai estar com 2 eixos Y, pode passar, Mário. E no primeiro eixo aqui, que seria o mais esquerdo para mim, está o nível da ciclosporina e a relação proticreia. E do outro lado está a dose, em miligrama quilo dia, que ela vai de 0 a 6 aqui, né, esse eixo. Tem a albuminemia e a creatinina sérica, tá? Pode passar. Então, aqui em outubro, foi quando ele descompensou, ele tinha um proticreia, era em torno de 20, né? A creatinina sérica, que está nesse eixo aqui, né, em torno de 0,30 e pouco. O nível da ciclosporina era muito ruim, era perto de 20 e pouco, né? E o valor e a dose era quase em torno de 5 miligramas por quilo. Pode passar. De outubro para fevereiro, o que a gente vê, o P/C praticamente não mudou. Volta, Mara, eu falei errado. Isso. Aqui a ponta final é agora fevereiro, né? O P/C praticamente não muda, a albumina subiu um pinguinho, foi para 1,3, a creatinina continua igual, que é de baixo. O que a gente teve de repercussão boa foi no nível da ciclosporina, que chegou em 90, tá? E a dose que a gente precisou até diminuir aqui, que foi passar, ela ficou perto de 3,6, 3,4 miligramas quilo dia. Pode passar. Bem, foi engraçado porque esse paciente sumiu, foi fevereiro, março, abril, foi a pandemia, o começo, né? Eu não fui mais no hospital a partir de março, porque mais 60, nem mais de 60, inclusive, não podia ir, a gente fazia por telefone, aquela coisa e tal. E um dia eu me lembrei do Andrei, era perto de agosto, eu falei, pô, o que será que aconteceu com aquele paciente? Aí procurei o celular dele no registro, liguei, ninguém atendeu, mas no fim mandei uma mensagem, a mãe respondeu. Eu falei, como ele está? Ela falou, está bem, graças a Deus. E já voltou a consulta? Eu falei, já. Aí ele voltou em agosto, tá? E ela pegou ciclosporina em março, eles estavam dando para 6 meses. Então, realmente, ela não ficou sem a medicação. Foi muito legal. E ela falou para mim que depois de uns 2, 3 meses, ele arrancou a sonda e ela não usou mais, e ele tomava por boca a medicação. Ele estava tomando direitinho. Bem, então, em agosto, a gente tem já uma surpresa aí, né? O P/C, o verdinho, aí caiu bastante, foi para 4,9, né? A albumina subiu para 3,3, a ciclosporina não estava uma maravilha, mas estava quase 60, estava 50,6. O nível a dose da ciclosporina foi mantida. Aí agora pode passar o próximo. Em janeiro de 21, a coisa continua super bem, né? Eu peguei só alguns pontos, eu peguei cada 6 meses, porque esse paciente veio, você não imagina quantas vezes nos ambulatórios. Então, em janeiro, ele tinha o P/C, era 0 alguma coisa, né? Negativou, creatinina bem, a albumina chegou lá em 4 e mais de 4, a dose da ciclosporina a gente subiu um pouquinho, porque veio um nível um pouco mais baixo, era 46 esse nível, pode passar. Em junho de 21 continua tudo ótimo, né, albumina e tal, tudo em ordem. Em outubro, esse paciente ele fica bem direto, porque o gráfico parece que ele caiu de ver, mas ele caiu só em outubro, realmente, de 21, ele descompensou de novo, tá? Pode passar. E ficou em remissão, então, desde agosto até outubro de 21. A dose de prednisona, ela estava entre 0,2 e 0,1 miligramas por quilo a partir de setembro de 20. Pode passar. Bem, aqui só aqui recordando a internação de 25 a 30 de outubro, foi uma internação rápida também, estava com uma infecção de vias aéreas, a gente voltou a fazer o PCR do CMV, ele fez várias vezes nesse período, não estava detectável, estava uma vitamina D super baixa, ciclosporina boa, acendimento normal, e ele teve alta melhor. Aí a gente pode ver aqui, em abril de 22, outubro de 22, até janeiro de 23, esse paciente passa super bem também. Proticreia dele praticamente normal em todos. Nível da ciclosporina varia, mas dentro de um aceitável, né? Pode passar. Então, ele ficou sem intercorrência também, foi desmamada a corticoterapia para 0,2 e com remissão mantida. Pode passar. Aqui eu fiz esse grafiquinho aqui, que é o calendário de 21, 22 e 23. Tem 21, ele tem uma descompensação, que é outubro. 22, ele passa o ano inteiro sem nada.
ele só vai descompensar em 23, né? Aqui no ano de 23, o que está em D é descompensação, né? Ele faz, então, 5 descompensações em 23. Pode passar. Essas 5 descompensações, mas ele tem um total de dias internados, 32 dias. São bem poucas, porque a gente fica apavorado quando ele demacia, ele fica anasarca em 1 minuto. Nenhuma das vezes ele fez infecção bacteriana. E a gente realmente colocou a hipótese de um problema de aderência pela fase que essa família estava passando. Pode passar, Mônica. Então, o ano de 23, só repetindo aqui, ele tem uma descompensação de fevereiro para março, tem outra de abril, tem um CMV detectado também em abril, que a gente deixou ele quieto, ele estava em nível baixo. Em abril, ele ainda tem um proticreia alto de 6, pode passar. Aí, de junho a outubro, ele está ótimo, PCR não detectado, e pode passar. Novembro, ele faz uma descompensaçãozinha também, e de janeiro até agora, ele está ótimo de novo, com proticreia de 0,19, 0,09, albumina boa, função renal, tem uma creatinina que está aumentando gradativamente, né, um pouquinho. Pode passar. Bem, nesse ano de 23, a família está mudando, teve muito problema aqui, foi roubada, o carro também teve um acidente com o carro, então eles resolveram voltar para Minas, que era a cidade deles lá, e eu acho que isso deve ter perturbado realmente esse nível da ciclosporina e predisposto a essas descompensações aí que ele teve no ano de 23. Não sei se você quer parar aqui, Paulo, para discutir alguma coisa? A Luciana está aqui do meu lado querendo perguntar. Então tá bom, vou parar aqui. Nessas descompensações, a senhora subiu o corticoide? Sim. Ou só manteve a ciclosporina? Não, a gente subia o corticoide um pouquinho, assim, se ele estava com 0,1, eu dobrava a dose para 0,2. Não cheguei a voltar para 2 por quilo nenhuma vez. Tá? A pulsar, ele nunca chegou a pulsar. Nunca pulsou. Passa a próxima, que acho que a gente faz um balanço. Não, aqui era só para mostrar que tem os índices de seletividade bom, aqui em novembro e março, pode passar. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, ou Oberes? Ou alguém? A minha pergunta, Vera, em relação à interpretação do índice de seletividade atual, né? Uhum. Então, essa razão entre o clearance de GG e transferrina, você acha que é tradicional? Me lembro que o Dr. Júlio fazia também, a doutora Valderez no começo. Mas você acha que a dosagem, por exemplo, de alfa-1 microglobulina na urina ou proteína ligada ao retinol urinário, hoje é mais vantajoso e teria uma acurácia melhor do que o índice de seletividade clássico? Só ver a sua opinião e a sua experiência. Eu acho, a gente fazia muito alfa-1 micro, que era o que a gente tinha de padrão. Agora, no último ano, a gente tem que fazer o RBP, mas tem que fazer fora, então a gente está tendo alguns problemas com o RBP por causa do gerenciamento. Mas eu acho que eles indicam coisas diferentes, né? Porque na hora que você faz o alfa-1 micro, a gente está vendo lesão tubular. Né? E aqui, teoricamente, quando foi descrito o índice, ele está vendo o tamanho da lesão da barreira de filtração. Né? Então, se o IgG passa, quer dizer que você tem uma lesão muito mais grosseira do que se o índice de seletividade for baixo. Então, eu acho que as duas coisas são úteis. Muitas vezes, esse paciente tem algumas avaliações de alfa-micro, mas aí eu pensando em ver a avaliação de lesão tubular associada. Né? Tem mãozinha aqui da Roberta e depois Thaís. Doutora Vera, eu quero perguntar uma coisa. Nesse período que ele ficou em remissão, ele está usando ciclosporina desde 2019, já tem 5 anos usando ciclosporina. Nos períodos de remissão, vocês não pensaram em nenhum momento em suspender o corticoide, deixar só com ciclosporina? Porque no momento que está, né, em remissão. E minha outra pergunta é, agora que tem 5 anos de ciclosporina está bem, vocês pensam em suspender a ciclosporina? Pois é, eu sou super resistente a isso, né? Primeiro porque a primeira resposta é que ele manteve com o corticoide, sim, e
eu não consegui ficar com menos de 0,1 miligramas por quilo. Eu poderia ter tentado isso, né? Diminuir o nível da prednisona, né? Mas, na verdade, a gente manteve isso num valor que eu acho que é um valor pequeno. Você pode falar para mim, mas então, por que você não tira todo? Eu acho que hoje nós estamos pensando um pouco diferente em relação a isso. Nessa situação, talvez eu tivesse feito um ACTH e um cortisol, visto se esse paciente não tinha nenhum sinal de previsão aí de uma insuficiência adrenal e ter diminuído. Eu acho que realmente isso foi... Acho que dentro das coisas que a gente vai ver depois, que críticas que eu tenho, acho que isso aí é uma crítica que eu acho que eu aceito realmente. Acho que a gente poderia ter diminuído naqueles períodos longos que ele teve, vários períodos longos de remissão, a corticoterapia para um nível mais baixo ou até retirado. Eu não penso em retirar a ciclosporina desse menino. Aí você vai ver na evolução, você vai ver por que também a gente não pensa. Eu tenho tratado esses nefróticos como se fosse um transplantado. Tá? Tudo bem, 4 anos, 5 anos, o que a gente faz? A gente tenta ver o nível menor que ele possa, com menor repercussão em termos de pressão arterial, controle muito menor de pressão arterial, e que não tenha uma repercussão muito óbvia a nível da creatinina, né? Mas, a priori, sem a gente ter nenhuma outra opção terapêutica, talvez mesmo assim, mesmo que você me falasse, olha, eu vou te dar micfenolato, você não quer trocar? Eu acho que eu não trocaria para esse paciente. Agora eu tenho conflitos de interesse para responder essa pergunta que você vai ver mais para frente. Mas, mesmo assim, eu não teria, provavelmente, trocado a ciclosporina nem se eu tivesse um micfenolato. Ok. A Thaís? Doutora Vera, era exatamente isso que eu ia perguntar. Eu tô com um rapazinho que teve uma primodescompensação com 1 ano e 8 meses. Ele saiu de córtico sensível para um recidivante frequente, depois foi para córtico resistente. A gente teve uma lua de mel mais ou menos de uns 2 anos com o inibidor de calcineurina e agora ele volta a recidivar e ele parece estar com um perfil de córtico dependência em vigência de uso de inibidor de calcineurina. E aí ele está tendo muito episódio que eu não consigo diferenciar bem pela questão de logística aqui do estado, ele mora no interior. A mãe manda mensagem, doutora, ele voltou a vomitar e muita dor abdominal. Aí a gente traz para Natal, estabiliza. Ele sempre está com hipobulimia bem importante, menor do que 2 nesses episódios. Eu preciso aumentar o corticoide, volto dose plena. Ele responde super bem. Aí, vale a pena manter o inibidor de calcineurina se ele está tão dependente do corticoide? Eu acho que essa é uma situação diferente do paciente, né? Eu acho que nessas situações, quando você tem muito escape da ciclosporina, necessitando de corticoide, para mim vem na cabeça que a gente precisa bloquear melhor a célula B, né? Que a gente não está conseguindo fazer isso. Tanto é que ele melhora com corticoide, mas na hora que se diminui, ele volta de novo. Nesse caso, eu acho assim que não é nada científico, mas tem 2 ou 3 trabalhos na literatura de terapia tripla, né? Vai corticoide, a ciclosporina e mais um micfenolato, por exemplo, né? Eu não sei que idade tem esse paciente, talvez acrescentar um... Ele está com 8 anos. Enfim, quer dizer, eu acho que tudo isso precisa de uma análise bem mais detalhada do caso, mas eu acho que nessa situação sua é diferente dessa. Esse paciente, ele passou ótimo, realmente foi uma resposta, assim, que para mim foi inesperada em relação eu acho que teve a ver, se me perguntar por que ele respondeu de uma hora para outra, acho que nós tratamos o CMV, eu acho que foi um fator importante, e o inibidor de calcineurina está fazendo um papel importante também para esse paciente. Agora, para o seu, eu acho que só isso não está suficiente, né? Então, eu acho que até a gente pode discutir depois mais especificamente, né? Mas a minha sugestão talvez fosse eu partir por uma terapia tripla, né? Uma percentagem, se a gente pudesse micfenolar, para você parar de usar tanto corticoide e não ter o efeito colateral da corticoterapia, porque a corticoterapia toda hora a gente quer tirar, né? E é isso que ela depois você faz a recidiva.
Você, entendeu? Ô, Vera, A gente está em tem época uma de São pergunta- João aqui no Nordeste. Aí ontem, no horário da reunião, eu tinha festa junina da escola, não deu para participar. Mas o resumo do casinho dele já está pronto. Eu vou levar na terça. Então, tem uma pergunta, Vera, tem uma pergunta do Oberis, que diz respeito a se fez biópsia depois de certo tempo de ciclosporina, né? Depois, eu acho que a gente pode ter discutido depois a biópsia. Eu, na verdade, assim, tentei estudar fazer biópsia pelo uso da ciclosporina ou não. Então, eu acho assim que meu posicionamento hoje é assim, eu tenho coisa melhor para usar que não seja a ciclosporina para esse caso? Se eu não tiver, eu não acho que não adianta eu fazer uma biópsia para mostrar que ela vai ter uma hialinose lá. Na literatura, isso assim, eles colocam o seguinte, se você precisar aumentar muito a dose, porque você não está respondendo com uma dose adequada, com nível razoável, você deve biopsiar, até porque você provavelmente vai ter lesão e talvez isso tenha que repensar o caso. Mas nesse menino, assim, pelo uso da ciclosporina, eu não pensaria em fazer biópsia, mesmo que eu tenha que usar 5, 6, 7 anos de ciclosporina para ele. Mas eu acho que a gente deveria ter feito a biópsia sim, mas não pensando só pelo efeito da ciclosporina. A gente vai colocar isso na evolução também. Tudo bem. Tem aqui uma conversa no chat rolando, né? Que as reuniões de terça estão de pé, né? Continua acontecendo as reuniões de terça-feira. Qual é o link, doutor Paulo? É esse mesmo link aqui? Depois eu ponho o link para vocês. Tá eu não vi circular o link, eu não entrei ontem, mas... Então vamos lá, Vera, continue. Aqui então está a evolução do gráfico de estatura dele, né? Eu acho que ele conseguiu quase melhorar ali, quase naqueles períodos de 2 anos bem, pode passar. 23 foi um ano que ele perdeu um pouco, e vamos ver agora como que ele vai evoluir, mas eu acho que dentro do caso dele, da previsão que eu tinha do caso dele, eu acho que ele teve uma evolução também boa em relação ao desempenho da estatura. Pode passar. Bem, aquele teste genético que a gente tinha pedido em 19, o que aconteceu? A Mara ficou com o laboratório fechado de 19 até 23, acho que 22, né, Mara? Porque o laboratório foi a última coisa que foi liberada lá no HC para funcionar. E até teve um dia que ela tinha uma listinha lá de pacientes, ela falou assim para mim, você quer rever quais pacientes que você ainda acha que vale a pena fazer aquele painel dos 3 genes? E eu ainda bem que coloquei o Andrei, né? Porque teve alguns que eu falei, esse aqui já tá bom, não precisa, tal, mas o Andrei... desculpa, eu falei o nome dele, mas foi emoção. Enfim, ele ficou para fazer o exame, né? E pode passar, Mara. Aqui tem a descrição do método, que é uma coisa muito complicada, que a Mara faz, e o resultado foi isso. Foi identificada em heterozigose no gene do WT1, né, já associado à síndrome nefrótica, uma variante patogênica, né, Mara? Que é essa, que ela fala muito melhor que eu, e com o WT1 é um gene autossômico dominante, então em heterozigose ele tem efeito, né? Então a Mara agora vai explicar, então, como que seria o efeito dessa variante no caso do paciente. Né? Vou colocar o microfone aqui. Agora vai ser um assunto mais básico. Vamos lá. Então, eu só trouxe essa imagem aqui para a gente lembrar o que é o splicing alternativo, né? O WT1, ele sofre splicing alternativo, que é quando ocorre a remoção dos introns. Na verdade, splicing, ele é quando acontece a remoção dos introns lá no núcleo das células e a união dos exons, que é a porção codificante que vai gerar as proteínas, certo? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo aqui, né? Mostrando o que é o splicing alternativo. É quando você tem, por exemplo, a união aqui nessa isoforma, nessa proteína A, do exon 1, 2, 3, 4, 5, aqui nessa outra, 1, 2, 4, 5, ou seja, perdeu o exon 3, e aqui 1, 2, 3 e 5, perdeu o exon 4. Então, essas isoformas, elas vão ter papéis diferentes, essas proteínas, né, que são formadas com diferentes exons, vão ter papéis diferentes, pode depender da idade, assim, do tempo do desenvolvimento, do tecido que ela expressa, né, então,
isso varia muito de cada proteína. Então, aqui está, por exemplo, mostrando que 2 domínios foram produzidos, aqui um domínio só, aqui outro domínio, né? O WT1, a gente já sabe que existem mais de 36 isoformas, ou seja, 36 proteínas diferentes, mas 4 são as principais, que são bem conhecidas, tá? Mas principalmente 2 que eu vou falar hoje aqui. Então, o WT1 ele é conhecido como um fator de transcrição, que atua, né, com um papel primordial no desenvolvimento do sistema urogenital. Então, ele tem 10 exons, sendo que o exon 5, ele pode ou não ser traduzido, né, numa proteína, e o finalzinho do exon 9, ele pode, que está aqui em amarelo, ele pode ou não ser traduzido, ou seja, pode ser inserido na proteína ativa ou não. E a gente chama isso, esses 3 aminoácidos que estão aqui nessa porção amarela, que podem ou não ser incluídos, são 3 aminoácidos que são a lisina, a treonina e a serina, ou seja, KTS, tá? Que está aqui em amarelinho. Essa dos 17 aminoácidos também é importante, mas não vou falar aqui porque não vai ser importante para o caso agora. Então, a gente tem a produção de 2 isoformas KTS+, uma com a porção vermelhinha, que é a do exon 5 e uma sem, e 2 isoformas KTS-, que a gente chama, tá? E o que a gente sabe? Que isso há muito tempo se sabe, e é bem estabelecido na literatura, talvez vocês saibam, que as mutações, né, as variantes patogênicas, principalmente nos exons 8 e 9, elas causam ou síndrome de Fraser, ou síndrome de Dennis-Dresch, ou síndrome nefrótica isolada. No caso das variantes que estão aqui no intron 9, né, portanto, porque aqui é exon 9 e intron 9, são variantes que é o tipo que esse paciente apresenta, é uma variante aqui, na posição mais 5 do intron, tá? A gente fala mais 5 é a partir do exon, né? A partir do exon a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 bases, então na porção mais 5, ela vai afetar essa proporção das KTS+, KTS-, tá? Então, o que acontece? Variantes aqui vão levar essas síndromes, como eu falei, de herança autossômica dominante, e essa proporção das isoformas KTS+, KTS-, que leva a síndrome de Fraser. Então, aqui na parte superior aqui a gente mostra um alelo, né, selvagem, com uma proporção de splicing que vai levar à inserção da KTS, ou seja, vai ser a KTS+, e uma proporção do splicing, ou seja, da remoção desse intro, mas vai remover também esses 3 aminoácidos, ou seja, a isoforma ou a proteína KTS-, tá? Então, aqui mostrando nessa parte superior aqui, KTS+, aqui em azul, e na de baixo, KTS-, né? E isso vai afetar a ligação com o DNA. Então, as isoformas KTS-, elas se ligam ao DNA, daqui a pouco eu vou mostrar isso. E as isoformas KTS+, se ligam ao RNA, tá? Então, são papéis diferentes, né? Porque é um fator de transcrição, que é um fator que regula outros genes, né? O alelo Fraser, né, que seria chamado, que é aquele que tem mutação aqui nessa posição, onde está o asterisco, e, portanto, você vai ter menos splicing aqui, inserindo a KTS, tá? Então, variantes que causam essa alteração vão alterar a proporção da isoforma KTS+, que tem 2 para 1. Então, 2 KTS+, para 1 KTS-. Essa inversão faz o paciente desenvolver síndrome de Fraser, que é principalmente indivíduos DDS 46XY, DDS de distúrbio da diferenciação do sexo, né? 46XY, ou seja, que apresentam uma digenesia gonadal completa, ou seja, a gônado não funcional, então não vai produzir hormônio e, portanto, vai ser uma menina, geralmente, tá? Na grande maioria dos casos vai ter fenótipo externo, né, genital externa feminina, em indivíduos 46XY. Vão apresentar GF e gonadoblastoma, né? Então, esses são os casos típicos.
Então, aqui mostrando o mecanismo de ação do DABT1. O DABT1, o gene DABT1, ele possui um papel tanto de ativação quanto de repressão de outros genes, e isso é uma atividade transcricional, né, durante a transcrição. E ele também tem um papel pós-transcricional, ou seja, ele também se liga ao RNA, que é o caso das isoformas KTS+, né? Então, KTS+, interage com RNA, KTS- com o DNA. O que mostra que a regulação dos genes, que depois a gente vai ver que é de outros genes, que também do podócito, então, é feita pelo KTS-, tá? Muito provavelmente, porque é a relação com o DNA. Aqui é só para dar um exemplo, então ele também, aqui essa ação que ele pode atuar como ativador ou repressor, ela é de tecido dependente. Então, por exemplo, o DABT1, ele regula o WNT4, né? Sendo que ele reprime esse gene no epicárdio, mas ele ativa esse gene nos rins, tá? Então, só um exemplo de como ele pode atuar. Esse slide mostra o papel do DABT1 no desenvolvimento e na manutenção renal. Então, aqui, olha, o DABT1, ele é um regulador de diversos genes, lá no mesodermo intermediário, agindo como um agente de pró-sobrevivência, na qual o mesênquima metanéfico, durante a formação do mesênquima metanéfico, onde está vermelhinho aqui é onde o DABT1 é expresso, tá? Daí vocês com certeza sabem muito melhor que eu, né? Durante esse desenvolvimento, a gente tem a transição mesênquima-epitélio, e isso é regulado pelo DABT1, né? O gene WNT4 aqui. E durante todo o desenvolvimento, ele vai aqui na porção onde vai ser originado o néfron, né? E depois os podócitos, aqui é onde ele tem a maior expressão, o DABT1, tá? Sendo que além desse papel no desenvolvimento dos rins, né, da porção glomerular, ele tem um papel aqui de manutenção, tá? Então, diversos genes são regulados lá no podócito adulto, né? E quando ocorre uma alteração neste processo aqui de transição mesênquima-epitélio, ou seja, mutações, desculpa, por que mutações no DABT1 podem originar tumor de Wilms? Porque vai atrapalhar nesse processo de mesênquima epitélio, então o epitélio vai desdiferenciar para mesênquima. E aqui a mesma coisa, só que nesse ponto aqui, né? Então aqui a gente vai ter problemas renais que vão alterar o papel do DABT1 neste processo de desenvolvimento do glomérulo. E, por fim, essa figura mostra que o DABT1, ele atua diretamente, então, como eu tinha falado aqui, né, na manutenção de genes lá no podócito adulto, tanto em genes dos diafragmas de fenda, todos esses genes aqui circundados aqui com essa cor meio marronzinho, no citoesqueleto e nas adesões focais. Então, ele tem um papel regulatório do DNA de elementos cis, né, que a gente fala, né, elementos que estão upstream dos genes, regulando, promovendo a expressão ou não desses genes. Então, agora a doutora Vera. Sem microfone, Vera, tá sem microfone. Bem, o resultado da análise genética foi uma bomba, assim, até no entendimento do caso, né, porque eu achava que era no caso córtico resistente, que virou córtico sensível, muito bom, ficou anos bem, e agora chegou, e tem uma variante aí no WT1. Eu acho que esse artigo já mostrei várias vezes na aula de síndrome nefrótica córtico resistente, né, é uma revisão sistemática de 22 artigos, em que se falava de terapêutica da síndrome nefrótica monogênica, né. E desses 22 artigos, então, o autor selecionou, ele deu para retirar 178 casos de síndrome nefrótica genética que tinham feito uso de imunossupressor, né, e ele analisou as variantes de acordo com o critério e que é o adequado. No gráfico aí a gente mostra, então, que o WT1, tirando a síndrome nefrótica congênita, na infantil da infância, ele está, o Bordeaux aí, né, que tem uma frequência até relativamente grande, pode passar.
E então o autor ele estuda como que foi a resposta nesses artigos desses diferentes genes à imunossupressão, que na maior parte das vezes realmente é inibidor de calcineurina associado com bloqueador de enzima. Então, aqui no gráfico a gente vê que dentro dos diferentes genes, ó, NPHS1, 2, PLC1, o WT1 é aquele que tem maior porcentagem de uma resposta, de qualquer tipo de resposta, que ele chamou resposta parcial ou completa. Não dá para a gente saber no artigo quanto que é parcial, quanto é completa. Mas chega assim quase a 60% a resposta dos casos que tem WT1 em relação a algum tipo de resposta. Pode passar, Mário. A resposta, então, estudando melhor essa resposta, ele viu que não teve diferença, responder ou não, em relação à idade de início da síndrome nefrótica, o sexo do paciente ou a histologia renal. Tá? E também não fez diferença, embora a Mara tenha colocado, acho que uns dados que poderiam pensar isso, não teve diferença em relação à localização da variante, se ela estava no intron, como o nosso paciente, ou ela estava no exon. Pode passar. E o problema da análise desses casos é que sempre você tem o uso concomitante do IEC ou do BRA, né? E também a gente tem que pensar no efeito, talvez, dos inibidores de calcineurina no citoesqueleto. Então, não seria um efeito imunológico, mas um efeito realmente de restauração e de proteção ao citoesqueleto para a gente justificar essa resposta do inibidor nos casos da síndrome nefrótica monogênica com o WT1. Pode passar. E tem esse artigo aqui, é de 2010, eles colocam como sendo a revisão que tem maior número de pacientes com WT1, que ele analisou a evolução dos pacientes com WT1. Pode passar. Ele tinha, então, eu tirei só uma parte que me interessava do estudo, ele tinha, no caso, 18 pacientes que tinham a variante do KTS semelhante ao que tem o nosso paciente. Desses 16, foram colocados como síndrome de Fraser, sendo que 12 tinham o fenótipo feminino genótipo e fenótipo. Nesses casos, a manifestação clínica dessa variante foi de proteinúria isolada. E era uma proteinúria que ele falou, comparando com, por exemplo, a variante nicense, ela tinha uma proteinúria muito mais tardia, ela começava a partir do 6º, 7º ano de vida, e não como manifestação precoce dos primeiros 2 anos. E pode passar. E desses outros 4 casos que tinha tem um termo mais certo, né, que é a discrepância entre o sexo genético e o clínico, eram 4 pacientes. Lembrar que nesse grupo é que você tem uma frequência muito maior que de tumor, né, que então 3/4 deles, 3 das 4 pacientes tinham guanaloblastoma. Por outro lado, desses 18 pacientes, só 2, pode passar, eram do sexo masculino, que seria o caso do nosso paciente, né? Ele tinha um genótipo 46X, eles 2 tinham 46XY, e tinham GESF, tinham atrofia testicular e hipospadia. O que eu sei que ele não tem? Ele tem os 2 testículos à bolsa, porque eu procurei nos exames clínicos, ele veio. Eu não medi o tamanho testicular, isso a gente vai fazer agora, porque pode ser que tenha um testículo menor, então ele tem atrofia, que não foi pesquisada, e hipospadia ele não tem. E a GESF a gente vai ficar devendo, porque realmente a gente precisaria ter feito essa biópsia. Pode passar. Bem, eu penso no caso agora, Paulo, não sei se você quer discutir sem, mas como que seria a possibilidade de ver esse caso, né? Uma questão seria olhar que ele tem uma variante patogênica no WT1, então por isso ele vai ter uma síndrome nefrótica córtico resistente, tem a possibilidade da progressão para doença renal crônica, e isso vai depender da porcentagem de resposta que ele tem aos inibidores. Isso também está mostrando no trabalho mais recente aí, em relação à resposta da síndrome nefrótica monogênica aos inibidores. Quando responde, ela melhora, a evolução para a classe 5 vai ser muito mais lenta, né? Então vai depender disso. Segunda possibilidade, pode passar, é esse paciente ter a variante patogênica, ele fez uma infecção por CMV. E será que ele fez, então, aí me veio uma coisa na cabeça, será que ele pode ter feito uma síndrome nefrótica secundária ao CMV? E o WT1 aí, no mecanismo dele de modular a produção, inclusive de nefrina, poderia ter ampliado o efeito desse CMV na membrana de filtração glomerular. Então, nesse caso, ele evoluiria para uma síndrome nefrótica córtico resistente e com progressão também da doença renal crônica.
A outra possibilidade que eu vejo para esse paciente é que ele tenha ele faz essa parte da síndrome nefrótica idiopática, aquela que está associada a uma herança complexa. Fora isso, ele também tem uma variante patogênica no gene do WT1, tá? Então, ele pode ter um comprometimento, ele pode evoluir com uma síndrome nefrótica córtico-sensível e tornar córtico-resistente depois, principalmente sabendo que esse tipo de variante, ela dá uma evolução da síndrome nefrótica mais tardia, né? Outra possibilidade, e esse efeito do WT1 poderia ser um efeito tardio e um efeito amplificador também. E a outra possibilidade, ele tem uma síndrome nefrótica idiopática comum, tem a variante patogênica, porque ele tem mesmo, ele fez a infecção pelo CMV, o comportamento dele seria de uma síndrome nefrótica córtico-sensível, mas podendo evoluir para uma córtico-resistência, à medida que apareça o efeito desse WT1, né? Ele teria também um quadro clínico muito exuberante, porque a presença do WT1 deve amplificar sempre o efeito ou do CMV ou do desencadeante da síndrome nefrótica. Pode passar. E ele teria, então, a possibilidade de fazer uma remissão como um córtico sensível, né? Principalmente o tratamento do CMV talvez tenha realmente sido muito importante para isso, e também agora ele vai depender da porcentagem de resposta que ele tem ao inibidor de calcineurina. Pode estar sendo muito boa. Pode passar. Pode passar. Bem, outra coisa que eu ia discutir no caso é o CMV e síndrome nefrótica. Só passar super rápido, pode passar. Quando a gente entra com CMV no PubMed, tem isso aí, 44 mil. Você junta CMV e síndrome nefrótica, aparece esse pinguinho de casos. A grande maioria fala sobre síndrome nefrótica congênita, ou algum relato de caso, assim, muito esporádico, de um CMV que deu uma GESF colapsante. Enfim, casos muito pouco ilustrativos e que não nos orienta como um paciente quando a situação de ter um CMV numa síndrome nefrótica idiopática. Pode passar. Bem, a ideia, eu acho que a gente vai parar nisso, quer dizer, a gente deve considerar o CMV como um estímulo indutor de descompensação da síndrome nefrótica idiopática, e como a gente vai fazer esse diagnóstico, e que critério a gente vai ter para tratamento. Pode passar. O que eu faria diferente? Eu trataria mais precoce o CMV, sem dúvida. Eu faria biópsia renal, principalmente depois do tratamento. Acho que faltou saber o que ele produziu lá, né? E provavelmente outras coisas aqui que a gente vai ver ao longo do tempo. Bom, muito bem. Vera e Mara, só para clarear, essa criança está com que idade hoje? Ela 6 anos. 6 anos. E vocês fecharam, Mara, é um Frazier mesmo ou não? Então, o Fraser seria DDS-XY. Desculpa, é Frazier, né? É francês. Eu falo Fraser, tenso. Eu estou defendendo. DDS-XY. Em menino tem esses dois casos, né? Eu não sei se chama, porque para mim o Frazier tem genesia gonadal completa. E nós temos o cariótipo dele, Vera? Tem, é 46XY. 46XY. Tá. Ele está no espectro das Ele está no espectro do WT1. Só lembrar que as alterações gonadais, elas são espectrais, né? Elas podem ser desde uma genesia completa até alterações intermediárias que também já foram descritas. Né? Mas para essas variantes de IVS também? Bom, vamos abrir a discussão aí. Quem está querendo saber alguma coisa, alguma ideia? Eu acho. Depois a gente conversa, André. É que eu acho que nesse caso tem que ver. É complexa essa genética molecular desse gene, não é? Não, eu vejo aqui, a gente faz aqui com o pessoal do Magnus, aqui da Endócrino, da Escola Paulista, e é difícil, às vezes, principalmente essas variantes não exônicas, né? É de uma complexidade enorme, né? Pescá-las, não é não, Mara? Oi, desculpa, eu estava lendo a pergunta do Oberes no chat, desculpa. Não, tudo bem. Então, vamos em frente. Dúvidas, questões? O Oberes fez uma pergunta aí.
Ele colocou aqui, perguntou se já ultrapassamos 70 genes na síndrome nefrótica. Sim, né? Já estamos com 79, eu acho que da última vez, né? A André sabe de cor isso aí. 79? Eu não sei de Entre as formas, entre as formas sindrômicas e isoladas, sim. E o WT1 somente em forma isolada e não sindrômica. Não, o WT1, ele atua de forma isolada, mas também sindrômica, né? Pode manifestar só com síndrome nefrótica, sem Isso, pode. Exato. Não, a questão é que esse paciente poderia ser só uma forma isolada e não necessariamente sindrômica. Poderia, certo? poderia, mas E só para lembrar poderia. que além de Fraser e Denis-Dresch tem o WAGR também, que ele não Sim, tem tem. característica, só para lembrar Não, isso. não tem, que é com aniridia, né? O que eu considero, que eu estava falando, que essa questão das variantes de splicing especificamente, que alteram a dose do KTS+ para KTS-, eu nunca vi que não desse Fraser, essas variantes, entendeu? E Fraser, que eu saiba, é categorizado como dislexia completa, genótipo 46XY, entendeu? Agora, não sei se tem, eu nunca vi ambiguidade genital nesses casos. Ambiguidade genital eu vejo nos casos do BDS e de A gente Denis-Dresch. teve Mas caso assim, vocês tiveram? teve caso já, por isso que a gente estudou um pouquinho isso. Só lembrar, né, desse que o Obelis falou, não são dessas variantes específicas do sítio de splicing, né, Mara? Tem uma descrição de um caso muito parecido, só que manifestou a síndrome nefrótica um pouquinho mais velho, com essa mesma variante, mais 5, que respondeu a ciclosporina, e que na hora que, depois que ficou estável, diminuiu a ciclosporina, volta a aumentar a proteinúria. Então, a discussão também é o quanto que, nesse caso específico, o inibidor de calcineurina não esteja contribuindo também, não só como imunossupressor, mas como também um estabilizador do citoesqueleto, ou agindo em algum ponto aí do mecanismo relacionado à calcineurina, né? Então, acho que esse é um ponto também importante, não só dessa forma monogênica, que provavelmente tem fatores somatórios aí, como de outras formas monogênicas que eventualmente tiveram alguma resposta, algum supressor. Então, André, nesse ponto, eu acho que realmente não tem dúvida, né, que ele deve ter um efeito importante. Eu fico só pensando se esse paciente, e por isso que eu falei para nós precisamos também pesquisar os outros, né, os HLA, etc., os polimorfismos, né. Eu gostaria de saber se esse paciente, se ele tivesse só a variante e na intercorrência o CMV, se a gente poderia ter essa evolução, né? Eu acho, assim, uma evolução extremamente boa demais, exatamente, né? E para a gente pensar só que ele tenha a variante do WT1 que respondeu a... Então, eu acho, assim, eu acho que é um caso, nesse ponto, extremamente, assim, surpreendente, né? Que falar até da variante pareceu para mim, assim, quase ela surgiu ali no fim da história, né? Ainda bem. Eu fiquei pensando se a gente fizesse o diagnóstico dela lá no comecinho, né? Talvez a gente nem usasse imunossupressor, né? Ou, sei lá, tivesse, assim, se a gente talvez fosse influenciado pelos artigos, então vamos fazer um pouco inibidor de calcineurina, né? Então, realmente é uma situação bem É interessante que também em vários casos descritos especificamente dessa variante, a manifestação da síndrome nefrótica é um pouquinho mais tarde. Tardia. Nas então, meninas... A impressão que dá é realmente isso. Eu acho que ele deve ter polimorfismos de risco aí que gerariam síndrome nefrótica, e por conta do WT1 ele manifestou de uma maneira mais grave e desencadeado por CMV, né? Acho que não tem como descartar todos os fatores aí. Agora, um outro ponto que eu acho que vale a pena, viu, Paulo? Eu acho que a gente tem que voltar aqui até para programar, porque vai estar influindo a nossa coorte, é o papel do CMV. Eu acho, assim, que foi a ideia que a gente faz do CMV, herdando do que se faz com o transplante, eu acho que ele está totalmente inadaptado para o paciente nefrótico, né? Porque o nefrótico ele só precisa da instigação do CMV no sistema imunológico, não a lesão lá no rim, né? Como que no transplantado você espera mais.
No nefrótico, acho que nós fizemos uma coisa completamente errada. Para mim, a próxima vez que eu tiver uma situação clínica dessa, eu vou tratar muito mais cedo esse CMV. Sem dúvida. Outra coisa que eu acho que é uma ideia que eu fico é que se a gente desconfia de uma síndrome nefrótica monogênica, ou mesmo tendo o diagnóstico de síndrome nefrótica monogênica, pelo menos tentar o inibidor de calcineurina por pouco, que seja por pouco tempo, que não seja em dose muito elevada, mas eu acho que vale a pena, porque cada vez mais a gente vê artigo que mostra a resposta parcial em alguns casos. Acho que tentar 2, 3 meses não deu certo, tirar, sabendo que a chance de resposta é menor, mas eu acho que tentar o inibidor de calcineurina para esses casos é uma coisa meio, acho que deve ser uma via de regra, assim, sabe? Pelo menos a ideia que eu fico desses casos. A pergunta da Marina, em cima da sua fala, Lu, para qualquer mutação? Eu acho que como a gente desconhece, essas coisas estão surgindo, eu tentaria. Assim, tentaria bastante sabendo que é por pouco tempo, sem exagerar, sem ser dose alta, mas eu acho que vale a pena tentar. Eu acho que na prática, né? Na prática, Lu, eu acho que isso acontece sempre, né? Porque a gente demora para fazer o diagnóstico da... Agora, eu concordo com a Vera com a questão da complexa interação com o CMV e a síndrome nefrótica, né? Eu já vi o contrário, inclusive, viu, Vera? Nós vimos paciente transplantado que estava descompensado com recidiva de GESF pós-transplante, aparecer um CMV e sossegar a síndrome nefrótica claramente. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Não foi umas 3 ou 4 vezes em que a gente testemunhou esse tipo de associação entre uma nova infecção de CMV no paciente transplantado com recidiva de GESF, zerar a proteinúria, é uma coisa extrema, muito estranha. A ponto de uma mãe falar, ai, que bom, ele pegou CMV, agora vai sarar, porque era amiga da outra. E falou, ai, que bom. Isso aí a gente poderia imaginar que é porque o sistema imunológico dele está completamente bloqueado, né? Então está bloqueando também as reações lá de rejeição, enfim, de todo o processo inflamatório que está destruindo o rim. Mas é interessante, né? Agora, o Obres deu uma intervenção aqui, falou, esse caso não é real, não é do mundo real, é de outro mundo. Ele avisou que era para brincar, e eu acho que é uma brincadeira, boa brincadeira, né? Mas ele comentou também aqui sobre a monitorização de transformação maligna, sim, é bem importante a monitorização, né? Acho que até por isso que a doutora Vera falou aí que vai avaliar melhor essa parte dele nas próximas... Não só o Wilms, como o Gonadal também, né? Isso, exatamente. O Gonadal parece que dá só realmente quando se tem a discordância, né? Certo, mas de qualquer forma, eu acho que tem que ser, ele está dentro da raridade, né? Então, acho que tem que ser isso. Exatamente. E também só uma última observação sobre inibidor de calcineurina, a gente vai usar, claro, quando a função renal estiver boa, né? E também sempre monitorizando aí a função renal, senão pode acelerar aí a progressão da doença renal crônica. Bom, pessoal, então é isso. Foi excelente o caso, Vera e Mara, muito obrigado. A gente vai fechando aqui a nossa sessão de hoje, né? Lembrando que o mês que vem é férias, e depois, em julho, não teremos a reunião. Em agosto, a gente volta a conversar sobre a continuidade ou mudança dessa programação. Nós estamos conversando na Rebrasem sobre o que fazer daqui para frente, porque nós já praticamente encerramos o ciclo, tanto da parte teórica quanto de casos clínicos. A reunião de terça continua acontecendo, e antes de fechar, tem uma mãozinha levantada, que é a Andressa Tumeleiro. Doutor, desculpa, no finalzinho aqui, eu não consegui assistir toda a aula. Eu queria só fazer uma colocação aqui. Eu sou de Porto Velho, comecei agora há pouco a acompanhar o Rebrasem. Eu sei que eu estou atrasada, estou recuperando as aulas, mas me empolguei aqui, a gente está organizando um ambulatório de glomerulopatias, e aí eu quero contribuir ali nos dados, com os nossos dados aqui do Norte. E eu estou com muita dificuldade de fazer o meu cadastro no Rebrasem, não dá certo, porque eu entrei, ele não finalizou, e agora ele diz que não está finalizado, eu não sei como fazer.
Sim, Andressa, deixa eu te falar. Quebrou o site aqui, foi invadido o site da Escola Paulista e eles trocaram todo o provedor. Essa semana eu tenho reunião com os caras, eles estão refazendo, reconstruindo. Se você tiver caso, me manda um e-mail que eu te dou a planilha, você me passa que eu coloco no banco de dados manualmente. Eu estou fazendo isso para quem pede nesse intervalo, mas eu acho que vai estar pronto daqui uns 15 dias. Amanhã eu tenho reunião com eles. Ah, não, eu tenho, porque eu preciso organizar os meus casos ainda, doutor. Eu só queria entrar, mas então dá tempo. Então, não é tá só ótimo. com você que está acontecendo isso, viu? Obrigada. Legal, viu? Então tá bom, gente. Então, boa noite para todos e todas, né? Eu continuo com a Marta Maia numa outra conversa. Tchau, boa noite. Um beijo para todo mundo e obrigado, hein? Deixa eu parar a gravação, porque senão o negócio não para.